noite, senhores. De novo. Todos bem? Alguém não tá bem? Tá meia boca? Depois nós vamos orar pelo Dani, então. Depois nós vamos orar por ele. Só vamos, sem perder muito tempo, pra não tardar muito. A gente tá numa sequência, né? Uma série na oração do Pai Nosso. E a gente viu os 10 mandamentos. Deus está conduzindo para o seu reino, um reino onde ele estabelece algumas leis para nós. Agora, nos 10 mandamentos, aliás, na oração do Pai Nosso, eu não sei vocês, mas para mim, pelo menos, o que mais chamou atenção... Melhor, vocês, o que mais chamou atenção até agora na oração do Pai Nosso? À vontade. Mais alguém? As orações erradas. Ah, antes, né, primeiro. Então, caras, para mim, o que mais me chama atenção é que esse ser soberano que governa sobre todas as coisas é o qual nós chamamos de Pai. Nós podemos chegar na frente dele, na presença dele, olhar para ele e dizer Pai. Isso, para mim, é a coisa mais sinistra que tem. Porque uma vez que a gente estava em inimizade contra Deus por causa do pecado, a situação era o quê? Deus disse, né, que quando o homem comesse do fruto, morreria. Casualmente, a gente está lendo exatamente isso no Gruden, sobre o pecado. E o Gruden fala assim, esse pecado de Adão, ele pecou, foi dele, mas ele era o representante, ele era o cabeça. Aquilo que Paulo vai falar em Romanos 5, se não me engano, 3 ou 5, não lembro agora. Ou seja, desde Adão até agora, nós estamos na mesma situação de pecado. E esse pecado, como diz Isaías, causa divisão entre nós e Deus. Essa divisão não é só um muro, tipo, entre dois vizinhos ali. Tipo, sabe? Tua casa e a do vizinho tem um muro ali. É isso, mas muito mais. É uma divisão, uma barreira em que a inimizade, no momento em que foi erguida essa barreira, foi criada essa divisão, estabeleceu-se uma inimizade. Como se cada um virasse para o outro lado, lado oposto, e não pudesse mais voltar. É irreconciliável. Por isso que é muito importante, é seríssimo a obra de Cristo. Por isso que aqueles que negarem Cristo, aqueles que não reconhecerem Cristo, vão sofrer duramente. Porque a obra de Cristo ela é muito mais importante do que nós, cristãos, conseguimos imaginar. Eu não sei se vocês lembram, no primeiro sermão, do primeiro culto que a gente teve lá na garagem, dia 10 de dezembro, eu falei sobre aquela cósmica missão de paz. Lembram? Foi Cristo vem, em Efésios Paulo fala que ele derrubou, ele desfez a barreira de inimizade que havia. Ou seja, a obra de Cristo, ela reconcilia o homem no sentido horizontal, o homem com o próximo, mas muito mais o homem com Deus. Cristo faz essa ligação, ele é que une. E depois dele ter feito isso, nós podemos chegar agora diante de Deus, aquele que nós éramos inimigos, que por natureza agora a gente já não teria como olhar, a gente não tem como se reconciliar, porque a gente cada vez se distanciava mais, e a gente chama ele de pai. Cara, pra mim isso é... Eu não sei vocês, pra mim é sinistro isso. Porque é o extremo oposto. Inimigo completo, inimigo de morte, e agora pai. Intimidade, comunhão. É louco isso. É uma graça imensurável. Então, chamar ele de pai, para mim, é a coisa mais esplêndida dessa oração. Mas, não só isso. Agora, aplicando para nós, desde semana passada, eu falei sobre como a gente agora imita, né? Como a gente precisa mudar a nossa mente. Semana passada eu falei sobre a cosmovisão, lembram? A gente precisa adequar a nossa cosmovisão, a nossa mentalidade à palavra de Deus. É o que Paulo vai falar em Romanos 12, 2. Não se conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a renovação do entendimento é uma coisa que tem que estar sempre no cristão. O
cristão tem que estar sempre moldando a sua forma de pensar com base nas Escrituras. Ou seja, e semana passada eu falei sobre essa visão de filhos, né? Essa visão paternal. Deus é pai, logo nós temos que ter uma visão como ele. Por que existe missão? Por que nós fazemos missão? Por que a gente evangeliza? Porque Deus é um pai e ele quer filhos. Ele deseja filhos. Por isso ele diz, vão, falem, anunciem. Quanto mais pessoas se converterem, mais filhos Deus tem. Nós temos que ter essa visão, essa perspectiva de pais que entendem filhos como bênção, que desejam filhos como essa bênção e vão em busca disso, vivem por isso, com essa mentalidade correta. Hoje eu quero que a gente aprofunde um pouquinho mais agora, e vai ser assim os próximos 2 sermões, que já que eu alonguei semana passada o ponto 1, então hoje nós vamos ver o ponto 2, que é basicamente isso, é nós agora pegar Deus como pai e imitar dele a liderança. Então, basicamente eu quero que a gente entenda como funciona essa liderança. Semana que vem nós vamos ver daí de forma mais prática a liderança nas casas, tá? Mas hoje eu quero que a gente entenda como funciona essa liderança de Deus. Vamos ler a Bíblia? Vamos manusear ela um pouquinho? Então primeiro vamos lá em Mateus 6. Vamos ler a oração do Pai Nosso. Nós vamos ler o 6 do 9 até o 13. Acharam? Bora? Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Deus é esse pai que quer intimidade com os filhos. Lembram do primeiro sermão eu falei, Deus é um pai que quer a intimidade. E nós, em Jesus, nós temos a mesma intimidade do Filho. Por causa de Cristo, não de nós. Não nossa. Por causa de Jesus, nós temos essa mesma intimidade. Então, Deus é esse pai. Mas, como pai, ele é Deus. Lembra que eu falei da questão da reverência? Não é um pai qualquer. Não é um pai que a gente chega, sabe, brincando, ridicularizando, fazendo piadinha. É um pai que a gente respeita. É um pai acima de qualquer pai que nós possamos conhecer, e ele precisa ser considerado, tratado com essa estimativa, essa estima, com essa estima. Nós temos que ver Deus e ver nele essa santidade. Ele é santo, ele é diferente, ele é afastado do restante. Esse pai, ele é diferente dos outros. Então, Deus faz o quê? Deus lidera. Então, em primeiro lugar, Deus quer filhos. Né? O plano de salvação de Deus é isso, Deus tendo filhos. Agora, como que ele faz isso? Liderando. Lembram, de novo, os 10 mandamentos. Deus tem um povo, ele elegeu um povo, ele escolheu um povo, e ele não quer esse povo vivendo em escravidão. O povo de Israel, ele é um tipo, né, nosso. Ele aponta para nós sendo libertos da escravidão do pecado. Então Israel é tirado do Egito, essa terra de escravidão, servidão, e ele é levado para uma terra prometida. Nós somos tirados do reino das trevas e fomos levados para o reino de luz, reino do Pai. Ok? Nesse reino, o que Deus faz? Ele lidera. As leis são uma prova disso. Os 10 mandamentos é uma prova disso. Deus liderando. Ele é soberano. Ele é Pai, ele é Deus e ele é Rei. Se ele está nos levando para o reino dele, é porque ele é Rei. Como Rei, ele lidera. Então, vamos lá em Gênesis 1, 27. A gente leu semana passada, se eu não me engano, mas vamos de novo lá. Já é bom a gente manusear a Bíblia. Gênesis 1 e 27. Nós vamos ler o 27 e o 28.
Acharam aí? Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem, grava isso aqui, ó, imagem, tá? Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Falamos disso semana passada, lembram? E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham o quê? Domínio, ó a liderança. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O homem foi colocado com o propósito, então, de dominar. O homem tem esse propósito. Deus não está aqui fisicamente, visivelmente, mas a imagem dele está aqui. Deus colocou a imagem dele. Lembra que eu expliquei que o jardim era um templo, e esse templo deveria se expandir até preencher a terra toda? Lembram? Por quê? Porque é a imagem de Deus dominando sobre a terra. Hoje acontece isso de forma pecaminosa. O homem faz isso de forma distorcida, de forma opressiva, mas o homem ainda é a imagem de Deus. No entanto, nós agora em Cristo temos essa imagem sendo restituída, reconstruída, tá? Por causa disso, nós temos que necessariamente liderar de acordo com o que o Pai deseja, como o nosso Pai quer. Estão comigo? Então, para isso, a gente tem que entender como que é a liderança de Deus. Deus é soberano, ele tem domínio pleno, correto? Então, nós temos que agir de acordo com ele, porque senão a gente vai estar fazendo um mau domínio. Ou seja, quebrando o nono mandamento, um falso testemunho de quem é esse Deus que é representado pela nossa imagem. Então, por isso que é importante a imagem. Gênesis 1, 27 ali, Deus criou a sua imagem. Lembra? Se você tiver caneta, sublinha ali. Por que isso é importante, caras? Porque no momento em que a gente se tornou pecador, essa imagem ela foi distorcida. Ela foi completamente detonada. Assim. O homem não perdeu a imagem, mas ele ficou com ela muito avariada. A imagem de Deus em nós ficou muito detonada. Imagina assim, eu tenho um bem antigo, tem um vídeo meu no YouTube que eu postei, é um trem, tem um depósito, um ferro velho de trens mais para os lados, passando Montenegro, um pouco para lá, não lembro o nome do lugar, não sei se você sabe. São vários trens que ficam parados lá e, enfim, a gente foi lá, o Michael foi fazer umas fotos e eu fui com ele. E um desses trens ele tinha descarrilado e batido. Mas detonou, assim, detonou. Todo amassado, distorcido, assim, enfim, uma coisa louca. Um acidente bem feio, acho que foi. E eu fiz o vídeo mostrando. No vídeo eu falo, ó, tu consegue olhar e ver que é um trem. Entende? Tu olha e tu sabe que é um trem aquilo ali. Mas é um trem que foi detonado. Ele passou por alguma situação assim, complicadíssima. Alguma situação grave. Assim é a gente. A nossa imagem ela foi muito avariada. Nós temos a imagem de Deus, nós somos a imagem de Deus, mas uma imagem completamente distorcida. Então a gente precisa reaver essa imagem. E é o que está sendo feito em nós por meio de Cristo, para quem está em Jesus, ok? Essa imagem que nós estamos falando aqui é uma imagem que não acontece no não cristão. Ele é a imagem de Deus, mas ele não está tendo essa imagem recuperada, sendo melhorada, sendo refeita. Entendido? Isso só acontece quem está em Jesus. Tá? Então, o que é essa imagem? A gente precisa entender isso. E eu peguei aqui o que o Berkoff, eu sei, é presbiteriano, mas fazer o quê, né? O cara é bom. O cara, ele define basicamente, define não, mas ele diz assim, dentre muitos outros aspectos, tem 3 que são principais. E a gente vê isso no Novo Testamento. E isso a gente precisa lutar para ter. Então, vamos ver junto? Em primeiro lugar, Colossenses 3:10. Colossenses 3, versículo 10. Ok? Acharam aí?
E se revestiram da nova natureza. Ó, lembram? Nós somos essa nova natureza, ok? Se revestiram da nova natureza que se renova para o quê? Pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Essa imagem aqui é de quem? Quem que nos criou? Deus. Estão vendo? Então, a nova criatura é o quê? É a pessoa quando é regenerada em Cristo. Ela é uma nova criatura. Paulo fala isso diversas vezes, né? Romanos, principalmente, diz que agora nós somos nova criatura. Depois que nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura. Então, essa nova criatura agora, ela está recuperando o quê? Esse pleno conhecimento. O que acontece? Deixa eu tentar resumir isso aqui para a gente não avançar muito. Imagina Adão sem pecado. Ok? Tenta, né? Porque é uma coisa inimaginável para nós hoje. Mas Adão, ele não tinha defeito no conhecimento. Imagina o cara que ele nomeou todos os animais. Ele nomeou, ele deu nome. Dar o nome já implica em ter autoridade sobre. Ok? Mas imagina a capacidade intelectual do cara para dar o nome. Imagina se eu botar um negócio aqui, ó, aqui no meio, agora, e disser assim, gente, nós precisamos dar um nome para isso aqui não existe, só foi criado agora. O Chaves da Chinforínfula. Mas imagina, eu vou dizer, nós temos que dar um nome para isso aqui. Cara, a gente vai se debater um monte aqui. O grupo de homens que diga. A nossa reunião aqui está sem nome até agora. Então, imagina botar uma coisa que, cara, nós vamos ficar horas aqui conversando e falando, mas isso aqui, não, mas aqui, ou então pensando, ninguém com ideia, e nós vamos ficar, e agora, sabe? Mas o único nome que vai vir é Chinforínfula, porque é o único que a gente sabe de uma coisa que não existe, que é o que Chaves nomeou. Fora isso, não vai ter. Imagina Adão vendo os animais assim na frente dele, ele dando nome. Tal, 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 tal. Cara, é que parece fácil. Vai tu nomear coisas, milhares de coisas assim. Imagina a capacidade intelectual do cara. Outra coisa, memória. Não ter lapsos de memória. O cara ter condições a condição de armazenamento, sabe? De viver a vida sem ter que se preocupar com, tô com um problema de... tô com Alzheimer. Eu não lembro o que eu comi ontem no almoço. Eu teria que parar e pensar agora direito. Assim, aqui que foi, não lembro. O cara não, ele... Estão entendendo? É uma coisa que para nós hoje é sinistro falar, porque a gente não tem a noção do que era. O homem tinha pleno conhecimento. E ao pecar, esse pleno conhecimento foi distorcido. Esse conhecimento que ele tinha, que era verdadeiro, oriundo da verdade, a própria verdade que é o Senhor Deus, ou seja, ele não havia engano no homem, ele não se enganava no sentido de engodo, sabe, enganação. Ele não havia nenhum tipo de mentira, não havia nenhum tipo, nada. Então, o conhecimento que ele tinha era puro. Um exemplo bem atual, por exemplo, no jardim não existia fake news. Hoje tu lê uma notícia na internet, tu não sabe se é verdade ou se é mentira, tu tem que esperar um tempo, ver os caras, ver quem mais vai falar, ver se vão validar aquilo ali ou não. Tu não sabe, porque Biden tá vivo ou tá morto? A gente não sabe. Cada vez aparece um velho de um tamanho lá. Vocês sabem? Vocês viram, né? Não viram? Cada vez aparece um velho de um tamanho. Tipo Lula. Mas então, tu imagina, cara, no jardim não tinha isso. Por quê? Porque o homem ele era pleno conhecimento. Com o pecado isso foi perdido. Então agora a gente tem dificuldade de aprendizado, nós temos dificuldade de armazenamento, a gente esquece. Tu pode gravar muito bem na hora, passa um tempinho, puxa vida, não lembro o que foi que eu li. O que fala no capítulo 4 da TS do Gruden? Vai, falei. Quem lembra? Viu?
E a gente leu não faz meio ano. Entendeu? Então, assim, Adão não tinha isso. O pleno conhecimento não é só esse conhecimento do dia a dia. É um conhecimento também das coisas eternas. Conhecer Deus, se relacionar com Deus. Pleno conhecimento, lembra que a Bíblia fala o quê? E Adão fez o que com Eva? Conheceu Eva. E eles tiveram filhos. Conhecer implica relacionamento. Pleno conhecimento quer dizer também que o homem se relacionava de forma plena com Deus. O homem ele tinha acesso total a Deus. Aquela barreira que eu falei por causa do pecado não existia. Deus vinha na viração do dia falar com Adão no jardim. O homem se relacionava com Deus. Então, era pleno conhecimento. Isso foi perdido. Nós estamos tendo isso reconstituído aos poucos, porque o pecado ainda reside em nós, então leva tempo, vai levar bastante tempo, mas tá voltando, ok? O que acontece com a gente então? Nós temos que buscar isso. Nós temos que buscar esse pleno conhecimento, entendeu? Para a gente ser pais, liderar como Deus, a gente precisa buscar esse pleno conhecimento, que é a imagem de Deus tornando a nós, sendo restituída a nós. Ok? Entendido? Segundo lugar, Efésios 4:24. E aí vai ter os outros 2 pontos, mas a gente vai ver um de cada vez. Efésios 4:24. Efésios 4:24 é um versículo bem pequeno, mas muito importante. Acharam aí? Cara, vamos ler o 23, porque é importante a gente pegar isso ali. Ó, Paulo está falando de abandonar, de deixar a antiga maneira de viver, tá? Paulo vai tratar muito disso. Paulo vai tratar bastante disso sobre despir e revestir-se, tá? Despir e revestir-se. No Sabedoria Corajosa eu falo sobre isso. Paulo vai falar principalmente aqui no capítulo 4 de Efésios. Ele vai dar vários exemplos e tal. Então ele está falando aqui sobre abandonar a velha natureza e se revestir, que é o termo que ele usa também em Colossenses 3, se revestir da nova natureza. Ok? Abandonar a velha natureza. Veja que em Cristo nós tivemos essa nova natureza feita. Pronto. Mas implica em nós nos esforçarmos para isso também. Estão vendo? Aquilo que eu falei da outra vez. A salvação é gratuita. Se a gente for ajudar, a gente estraga. A santificação, não. Tem empenho, tem esforço, ok? Então, olha aí, Efésios 4:24. 23. Não, vamos no 22. Assim eu vou voltando. 22. Quanto à maneira antiga de viver, ó, a maneira antiga, o teu velho eu, o velho Dilmar, o velho Chico, o velho Tiago. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Deixar de lado é abandonar, largar de mão, tá? Deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Ou seja, os desejos do velho eu, eles são enganosos. Parece uma coisa e não é. Todo desejo da velha criatura, ele é enganoso. Ele é mentiroso. Viu como nós não temos mais o pleno conhecimento? Tu se deixa enganar, a gente se deixa enganar. Tu acha que é uma coisa e não é. O pecado, ele faz falsas promessas. Ele promete uma coisa e não é aquilo ali. Ele promete. Na hora da pornografia, parece que é bom. Parece que é... e é uma bosta. Depois, tu se sente frustrado. A coleguinha do trabalho, na hora, tu se acha o cara. Ela tá dando risadinha pra mim. Eu devo estar bem. Minha esposa não me valoriza desse jeito. Agora a guria tá tratando eu assim. É mentiroso. É mentiroso, é torpe, é enganoso.
A deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. A se deixar o quê? Renovar no quê? No espírito do entendimento. Tá vendo a renovação da mente? Então, o despir e revestir-se de Paulo sempre vai ter tu abandonar a velha natureza e assumir uma nova, se revestir da nova. Como que isso acontece? Moldando a mente, ajustando a mente, a forma de pensar. Entendeu? Então, no espírito do entendimento de vocês, 24, e a se revestir da nova natureza. Olha a nova natureza aí. Criada o quê? Segundo Deus. Olha a imagem de Deus. Então vamos lá, o que é essa nova natureza? Criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Primeira coisa, é injustiça. Deus é um ser justo. Para imitar Deus, para seguir essa liderança de Deus e a gente conseguir aplicar isso e a gente conseguir lidar como Deus, é necessário que haja justiça. Só que lembram, o pecado ele corrompeu isso. A nossa noção, a nossa cosmovisão do que é justo ou não, ela é avariada. Nós não temos em nós não temos condições, capacidade próprias de dizer isso é justo, isso não é. Agora, em Deus, em Cristo, isso está voltando. Isso está sendo reconstruído em nós. Entendeu? A nova natureza em justiça e retidão. Então, por isso que Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 6, se eu não me engano é no 6, Paulo diz assim, ó, os caras estão... O que está acontecendo lá em Corinto? A igreja mais caótica do Novo Testamento. E os caras estão se processando. O Thiago prometeu um negócio para mim, e não, a gente fez um negócio ali, vendi um carro, ele ficou de me pagar de um jeito, não pagou, que se estranhemos, vou para a justiça. Não, desse jeito não dá. Vamos lá no Pequenas Causas, vou chamar o Leandro, ele vai me ajudar. Nós vamos lá no Pequenas Causas. Estava acontecendo direto isso. Direto. O que Paulo fala? Paulo diz assim, vocês não têm vergonha na cara. Mas vocês não têm vergonha. Paulo diz assim, ó, ele vai falando em perguntas. Vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Não tem ninguém entre vocês capaz de julgar essa causa entre vocês? É uma pergunta retórica que implica numa resposta sim. Entendeu? Vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Sim, sabemos. Não tem ninguém aí capaz de julgar isso. A resposta deveria ser sim. Tem, ou deveria ter. Por quê? Porque agora em Cristo, essa justiça, essa noção de justiça, depois de nós termos o entendimento renovado, moldado conforme as Escrituras, nós estamos tendo essa noção de justiça restabelecida. Agora, por causa de Jesus, nós podemos dizer, isso é justo, isso não é. Entendeu? A pessoa longe de Cristo, a pessoa afastada de Cristo, ela não pode dizer o que é justo ou o que não é. Ela pode acertar? Pode, é claro que pode. O relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia. Então, pode. Pode ter um juiz ímpio e ele estabelecer sentenças justas? Pode. Mas não porque é próprio dele. É graça comum. Na teologia isso se chama graça comum, né? Graça comum é o que o ímpio faz e que é algo bom. Ok? Então, nós precisamos necessariamente, isso implica em que a gente busque cada vez mais essa justiça. Ser justos, ter uma visão correta do que é justo e o que não é, do que é bom, isso não, isso é mal, isso é certo, isso é errado. Por isso que nós temos que agir. Deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Quem tem filhos menores, pelo menos, ou até o adolescente, tu tá com teu filho na rua e tu vê algo acontecendo no mercado, por exemplo, por exemplo, eu vou no mercado seguido com as minhas filhas e a gente vê lá umas crianças levemente mal comportadas, assim. O que eu faço? Eu chamo minha filha e digo, tá vendo? Isso é errado. Sabe? É que a gente tem a tendência de, mas vai falar...
Ou então, minha filha, evita fazer assim, tá? Papai não gosta. Não, cara, não é desse jeito. Não pode, isso é errado. É errado. Tu mostra, que nem Provérbios. O que Salomão faz em Provérbios? Ele chama o filho dele. Oi? Ele chama o filho dele e diz: olha lá vai um tolo. Tá vendo a mulher que está indo na frente dele? Ela é imoral. O caminho dela conduz à perdição, é morte. Olha o que está indo atrás dela, ó, igual um patinho. É o tolo. Tá vendo, filho? Ouve a voz do teu pai, não vai atrás dessa mulher. Salomão aponta, ele diz: ó, tá vendo aquilo lá? Não faz. Tá vendo aquilo? Faz. Ele olha a formiga e ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele vai apontando dele e mostrando: tá vendo? Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Nós temos que ter essa noção, a gente tem que buscar a justiça, ter uma mentalidade justa, porque isso, nós temos como buscar isso, porque é santificação. Santificação, crescimento espiritual, implica em nós termos essa imagem de Cristo cada vez mais aprimorada em nós. Então, pleno conhecimento, justiça. Entendeu? Cristão que está em Cristo, que se alimenta do Espírito, que está sendo vivificado, fortalecido, alimentado, ele vai necessariamente crescer. Crescer em pleno conhecimento, crescer em justiça. Entendeu? Amém ou não amém? Tem que ser assim, porque isso é santificação. Santificação, Paulo diz, Romanos 8, 28, 29, que é o quê? Nós termos a imagem de Cristo. Essa imagem de Cristo em nós não é uma coisa aleatória. Ah, contigo é uma coisa, contigo é outra, com o Leandro é outra. Não. Não, é isso aqui. Pleno conhecimento, justiça. São coisas que nós tínhamos e por causa do pecado nós perdemos. Entendeu? Então nós temos que buscar. Lembra que eu falei semana passada? Com relação a filhos. A cosmovisão implica em quê? Ver filhos como bênção, e por ser bênção, nós temos que buscar. Não é só, se Deus quiser. Não, a gente busca. É uma bênção? Então a gente busca. Então a gente busca. Então eu quero. Então eu vou fazer o possível para ter. É assim. Um bênção na Bíblia é desse jeito. Com o restante, a imagem de Deus é a mesma coisa. Pleno conhecimento? Então eu preciso buscar isso aqui, cara. Ser mais parecido com Jesus implica em ter pleno conhecimento? Sim. Então eu vou buscar isso aqui. Então eu preciso buscar isso aqui. Ser mais parecido com Jesus implica em ser mais justo, em ter justiça restabelecida em mim? Sim. Então eu preciso buscar isso aqui. Eu preciso disso. Pleno conhecimento, justiça e retidão. Efésios 4, 24, né? Estão vendo aí, né? Efésios 4, 24. Retidão. O que é retidão? É santidade. Santidade. É alguém reto. Noé, Jó, caras que a Bíblia diz que eram retos. Reto é o quê? A Bíblia vai usar várias vezes o exemplo, né? Fulano não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. É o quê? Alguém reto. Ele tem um caminho e esse caminho ele segue nele. Entendeu? Ele não se desvia, ele não vai para um lado, para outro, ele não fica perambulando, ele vai reto. Ser reto é tu trilhar o caminho que tem que trilhar. É santidade, pureza. Então, a imagem de Cristo em nós, necessariamente, tem que implicar em santidade. Ser mais santo. Só que hoje tu fala santo, ou os caras não entendem direito o que é, ou tu vai ter a mesma noção de santo que do católico romano. Que é o cara que morreu e fez algum milagre e precisa ser canonizado. O santo é o quê? Alguém que morreu, passou por um processo de canonização e foi comprovado que ele realizou algum milagre. Alguém rezou para ele ali e tal, ele fez um milagre. Esse pode ser chamado de santo. Biblicamente, não. Esse também é. Alguém que morreu, um cristão que morreu é santo? É. Mas não é só esse cara. É nós, em vida. Cara, Paulo chama os Coríntios. Lembra que eu falei que a igreja de Corinto, a igreja mais caótica do Novo Testamento? Paulo começa a carta aos santos da cidade de Corinto.
Como assim os santos? O cara estava comendo a mulher do pai. O cara comendo a mulher do pai. Não só estava fazendo isso, como a igreja toda sabia disso. Não só a igreja toda sabia. Eles, tu viu que fulaninho tá pegando lá a madrasta dele? Não é só isso. Não é que eles só sabiam. Paulo diz assim, é mal, é vão, eu não lembro o termo agora, esse orgulho de vocês. Eles se orgulhavam disso. Tá vendo? Nós somos cristãos e nós toleramos as pessoas que cometem esse tipo de ato. Eles se orgulhavam disso. Tipo, hoje a cultura quer que tu seja tolerante. É ou não é? Tu tem que ser tolerante. Da onde? Pro inferno com tolerância. Pega essa tolerância e enfia no boné, joga fora. Tipo isso. Paulo diz assim, cara, vocês estão sendo orgulhosos disso? Esses caras, esses que estavam se processando na justiça comum, esses que estavam se embriagando na ceia. Imagina, tu vir aqui domingo e pegar a tacinha ali, não sobrar nada pros irmãos. Tu saindo, e aí, meu? Te considero pra caramba. Sair meio torto, assim, o olho mais aberto que fechado. É esses caras que Paulo diz aos santos. Por quê? Porque por mais pecador que nós sejamos, em Cristo nós temos uma posição de santos. Eu vou, de novo, na formação, esse curso de aconselhamento que o Dani está fazendo, eu menciono isso. Santidade, santificação, é um ato. Tem gente que discute o que é santidade. É tu ser santo é um ato ou é um processo? Porque para a visão católica romana é um ato. Tu é santo. Tu se tornou santo e ponto. Agora tu é santo. Para nós temos a tendência de dizer que é um processo. Não, é um processo. A santificação ela ocorre a vida toda, até a glorificação. Até lá, tu está sendo santificado. Então tu é santo, mas não pleno. O que é? É os dois. Tu é santo e tu está se tornando santo. Por quê? Porque em Cristo agora nós fomos separados. A Bíblia diz, o Novo Testamento fala que nós agora fomos separados do mundo. Nós fomos tirados do reino das trevas. Tiago fala isso. E transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Nós fomos afastados. Lembra? A santificação é tu separar. Lembra que eu já expliquei isso? Nós fomos afastados do mundo. Então nós somos santos, separados. Mas também quer dizer que agora nós estamos sendo santificados. Tem um salmo, eu não lembro qual que é agora, que o salmista diz, tirou-me de um charco de lodo. E eu amo essa ilustração. Santo é isso. Tu é tirado do meio do barro e agora tu está tendo o barro tirado de ti. Você entendeu? Tu foi tirado do meio do lodo, do meio do barro, do lamaçal. Tu foi tirado. Tu estava lá dentro e tu foi tirado. Agora o que Deus faz? Agora ele começa a te dar um banho. Ele vai tirando de ti o barro que ficou. Entendeu? Vai limpando. Isso é santificação. Nós somos santos, nós já fomos separados. Só que agora tem um processo que nós temos que ir sendo aperfeiçoados. Isso é retidão. É a imagem de Cristo sendo restabelecida em nós. Amém? Então, indo para o final. Como que o homem, então, o pai, lidera seguindo esse exemplo de Deus? Deus ele é pleno conhecimento, justiça, retidão. Ele é plenamente... Esses três aspectos ele é pleno. Ou seja, ele é completo, é perfeito. Ele não carece de nada nesses aqui. A gente tem que buscar imitar ele, buscar essa imagem de novo, para ser como ele, para poder agir de forma correta. Para liderar como Deus, esse soberano que eu mencionei no início. Entendido? Então, a gente precisa então liderar pelo exemplo. E aqui entra a questão da imitação. A gente imita Deus. A oração do Pai Nosso diz o quê? Pai Nosso, né? Então, se ele é pai, como que é ser o pai? Cara, tu tem que fazer como ele.
Não, tu viu que não é muito... A gente... São consequências lógicas? Ah, como... Tem vários Instagrams hoje, perfis, maternidade não sei o quê, pai não sei o quê. E aí tu vai vendo vários dando conselhos, ensinos ali, cursos e tal. Mas em resumo é o quê? Tu fazer que nem Deus. Então olha só, oração do Pai Nosso. 3 primeiras petições à glória de Deus. No mínimo, implica em quê? Deus tem que ser respeitado. O pai, ele é digno de respeito ou não? 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Logo, um homem ele não pode deixar que os filhos desrespeitem ele. Não pode. Inadmissível. Desrespeito? Não. Próximas 3 petições. Pão nosso. Perdoa as nossas dívidas. Livra-nos do mal. Pão é o quê? Nós vamos ver domingo que vem. É o cuidado básico. Pão é o alimento mais básico que tem. O homem é o provedor da casa. O homem tem que prover para casa. Ah, a mulher pode ajudar? Pode, numa situação complicada, numa situação que exige. Pode, óbvio que pode. Ela é auxiliadora. O ideal é o quê? Protege tua esposa. Deixa ela em casa. Ela já tem trabalho suficiente em casa. Guarda ela de ter mais trabalho. Vai tudo a duro. Vai tudo trabalhar. Te rala. Busca o sustento. Busca prosperidade. Busca ter condições de proteção à família. Perdoa as nossas dívidas. É o quê? Nós buscando proximidade com Deus. O pecado não nos afasta de Deus. O perdão nos aproxima. Então, o pai tem que ser próximo da sua família. Ele tem que ter relacionamento com os filhos. Tem que buscar isso. Livra-nos do mal. Deus é protetor. Ele que nos guarda. Talvez vindo para cá hoje tu não sabe, mas talvez Deus te livrou de um acidente. A gente não sabe. Vai que Deus botou a mão ali e te impediu de se acidentar. Lembra que eu estou pedindo oração num grupo lá do pastor Jorge, um amigo meu? Era até ontem o prazo. Se ele não acordasse, ele estava em coma, eles desligaram os aparelhos, tudo que podia, reduziram tudo, os sedativos, para ele acordar. Ele tem que acordar. Ele não acordou ainda. Além de não acordar, por causa da medicação, óbvio, começou a aparecer uma infecção nele e problemas nos rins. Por causa de um acidente de moto. De moto. Vocês têm noção de quantas vezes Deus nos livra e a gente nem sabe? Tu nem sabe, tu nem imagina. E Deus te livrou. Basta uma coisinha. Mas é um pastor, como é que Deus deixou? Cara, Deus sabe. Eu não sei explicar isso. O certo é, nós aqui estamos bem, estamos saudáveis, temos nosso trabalho, temos nosso dinheirinho, pouco ou bastante, mas tem. Se tu tem saúde, tu já tem o suficiente para ir trabalhar. Porque Deus está nos livrando. Ele é protetor. Então o pai ele precisa ser o cara que guarda a família. O mínimo que tu precisa é se preocupar com a fechadura da porta da tua casa. O mínimo. Vamos além? Tu precisa ter uma arma em casa. Tu precisa ter. É que falar isso, um pastor falar isso onde já se viu. Uau, uma arma. Hoje o pessoal... Por quê? Porque essa mentalidade mundana, diabólica, ela colocou na cabeça da cultura de que a arma é um instrumento de violência. Não, é um instrumento de defesa. De defesa. Só isso. Se entrar um ladrão na tua casa de madrugada e tu ver, tu não vai pegar um pedaço de pau, um bastão, um pedaço de ferro, alguma coisa para se defender? Sim ou não? Ou tu vai deixar... Olha, eu não quero agir com violência, por favor, pega o que precisar e vai. Tu vai fazer isso? Não, né? Tu vai com uma selha e pau. Uma arma é um pedaço de ferro que tu usa à distância, só isso.
É EAD. Cara, tu tem cerca na tua casa? Tem cerca e portão? Tem fechadura na tua porta? Por quê? Porque tu tá preocupado com o ladrão, não é? O que muda de ter uma arma? Bem miradinho, mas tem que ser bom na mira. O pai sabe, né? O pai sabe, mas não é todos. Então, cara, vocês estão vendo como o homem ele tem que ser o cara que se preocupa com a proteção da família? Mas tem cara que vai... Cara, olha só. Tem cara que tá chegando em casa e não sabe nem o que tá acontecendo na volta. O mínimo que tu precisa é, antes de chegar em casa, tá olhando 1 quilômetro longe, até onde sua vista alcançar, para ver se não tá vindo 2 marmanjos, para ver se não tá vindo uma moto com 2 caras em cima. Olha no retrovisor, olha tudo. Ou tu é daqueles que param no semáforo, a primeira coisa que faz é pegar um celular e ficar aqui. Tem os caras tá buzinando a hora que abre a sinaleira para tu ir. Os caras estão batendo no teu vidro ali. Tem uma moeda, tio. E tu não vê o cara chegar. O Bolsonaro dizia, e eu concordo com ele nisso, para tu ter uma arma, tu precisa alegar, afirmar, eu não lembro o termo, efetiva necessidade. Para tu ter o porte, tu tem que comprovar efetiva necessidade. Cara, sabe o que serviria como efetiva necessidade para tu comprovar? Levar o teu comprovante de residência. Comprovante de residência já seria o suficiente. Por quê? Tu mora onde? Moro no Brasil. Ah, não, então tem que ter uma arma. Ah, tu mora no Brasil? Sim. Não, tu tem que ter uma arma. Tá aqui. Isso já basta. Entendeu? Cara, a gente mora no Brasil. Como que tu vai andar desligado com a tua família dentro do carro, os filhos, as crianças atrás, na cadeirinha, e se bate alguém na porta ali, entrega o carro. Até tu ir atrás, tirar o cinto do teu filhinho, tirar ele do carro. Tua mulher ali desprovida de proteção. Nós estamos pedindo para o nosso Pai, livra-nos do mal. É óbvio que o mal ali é o diabo, é o tentador, é a tentação. Mas Deus está protegendo, Deus está cuidando. É como se o teu filho tivesse para ti. Pai, me protege. Guarda eu. O homem tem que ser esse cara que guarda, que protege. Entendeu ou não? Ou seria bom desenhar? Quer ver um outro exemplo? Se nós imitamos Deus, tá? Se nós imitamos Deus, como é que os nossos filhos vão aprender a ser pais? Exatamente, imitando a gente. Se eles vão nos imitar, como é que tem que ser o teu exemplo? Então tu entende que tu não tem como não dar exemplo? Ou tu dá um bom ou um mau exemplo? Uma pergunta para vocês. Vocês dão um exemplo de gratidão em casa? Só um aspecto da vida cristã. Gratidão. Vocês dão um exemplo? Lembra que um tempo atrás eu falei que eu estou lutando para ter gratidão e tal? Eu tenho um costume agora. Toda vez que nós nos sentamos para almoçar, a Su serve as meninas, às vezes eu ajudo, ou a gente se serve, senta à mesa para comer, nós oramos, a gente não come que nem cachorro, né? Cachorro que não ora para comer. Alguns até os donos oram, né? Daí depois que eles vão e comem. São melhor que muitos por aí. A gente não almoça que nem cachorro, a gente ora. A gente ora. A primeira coisa que eu faço depois que a gente ora? Obrigado pelo almoço, mamãe. E agora as minhas filhas acostumaram com isso. Toda vez. Às vezes nem dá tempo de... Terminou a oração, eu vou falar, elas falam antes de mim. Obrigado pelo almoço, mamãe, tá muito bom. Cara, eu não fiz muito. Tu percebe que eu comecei a dar um exemplo algumas vezes. Foi poucas vezes eu comecei. E elas me seguiram nisso. Elas me seguiram.
Teus filhos veem tu sendo grato com a tua esposa, porque afinal de contas ela é tua esposa. Só nisso tu já teria que ser grato. Se ajoelhar e andar atrás dela de joelho o tempo todo dentro de casa, assim, de joelho, de joelho. Obrigado, meu amor, tu quis casar comigo. Obrigado, tu quis eu. Tu já se viu pelado na frente do espelho, cara? Não, tu tem a noção do que é tu pelado? Faz isso depois do banho. Não se veste, vai na frente do espelho e te olha pelado. Meu favor. Cara, tu tem que ir na tua esposa e dizer, meu amor, muito obrigado. Muito obrigado. Tu não merece a mulher que tu tem. Só isso já é de tu agradecer. Mas ela cuida da tua casa, ela cuida de ti, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, cuida das roupas, cuida do almoço, cuida da janta. E às vezes o bonito chega do trabalho, tá meio cansadinho, ou se estressou no trabalho e ainda acha que é preciso ser bem cuidado. É óbvio que para elas eu vou dizer que sim, tem que receber bem o marido. Mas para nós aqui, vamos falar nós aqui, cara, tu tem noção do que é a mulher passar o dia inteiro dentro de casa com as crianças atormentando? Eu trabalho em casa, eu sei como é que é. Tem horas que eu vou pro meu escritório, eu fecho a porta e não dá. Não dá. Eu fujo. Esses dias eu brinquei lá em casa e disse, se vocês continuarem assim, eu vou sair comprar cigarro. Eu falei, as meninas, parem, por favor. Não dá, vocês estão demais. Eu vou sair comprar cigarro desse jeito, não tem como. Agora tu imagina a mulher o dia inteiro, todos os dias. É ou não é de nós agradecer? E tu mostra isso? Vocês concordaram comigo, é de agradecer. Dilmar falou muito. Vocês, ok, concordaram. Agora, próximo passo, vocês demonstram isso em casa? Vocês deixam isso bem claro? Papai é grato. Obrigado, mamãe. Muito obrigado. Obrigado pelo almoço. Obrigado pela minha roupa que está dobradinha já. Vou vestir uma roupa limpinha, cheirosinha. Obrigado, mamãe. Tu lavou minhas roupas, ficou tão cheirosinha. Tu demonstra isso ou não? Isso passa batido. Tu entende? Entendeu? E a Bíblia fala, dá honra a quem honra. Ou seja, dá honra a quem é digno de honra. Cara, se tu não dá honra à tua esposa, tu não vai dar honra para ninguém. Me desculpe. Se tu não honra a tua mulher, se tu não honra a tua mulher, tu não honra ninguém. Ninguém. Se a tua mulher não é honrada por ti, ninguém é. Ninguém é. E elogios. Gratidão é uma coisa. Elogios. Tu elogia tua esposa? Tu elogia ela? Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Os filhos, quem tem filhos, os filhos têm que ficar com vergonha dos pais. Vergonha dos pais. Eu costumei lá em casa, se eu tô a menos de 1 metro não, alcance do braço, 1 metro, 1 metro e pouco, não tem vez que eu não passe a mão na bunda dela ou dou um tapa. Não tem. Eu propus um propósito comigo, que toda vez que eu passo por ela, eu dou um tapinha. Simples. Às vezes eu dou um chamego, abraço ela e dou uma fungada no pescoço. Às vezes eu dou um beijo. O que acontece? Toda vez as minhas filhas faziam assim. De tanto que eu faço. Porque, cara, se a minha esposa não se sentir segura comigo, vai ser com quem? Com algum outro marmanjo na rua? Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. E a tua mulher precisa se sentir segura contigo. Ela tem que saber, ele me deseja. Ele não só diz que me ama, ele me deseja. Ele me elogia. Ele passa a mão em mim. Às vezes a mulher tem que dizer para ele, para um pouco, mas o que é isso? Às vezes eu vou e abraço ela, parece cachorro, a Su fala. Ela fala, para um pouco, mas o que é isso? Cara,
Os teus filhos têm que se constranger com isso. Entendeu? Não no mau sentido. Eles têm que... Nossa, mas o papai não para. Por quê? Porque tu tá o tempo todo demonstrando que teus olhos são nela, teu desejo é nela. É, exato. Não, eu vou chegar lá. A tua postura dentro de casa tem que ser de um cara que é grato. A mamãe, a esposa, ela está fazendo e eu vou elogiar. Muito obrigado, meu amor. Vou agradecer, aliás. Muito obrigado. Muito obrigado. Tu elogia ela. Ah, mas que comida boa essa. Pá, que coisa boa. Elogia a aparência dela. Ah, pastor, mas ela aumentou uns quilinhos. Sim, mas e quantos filhos ela te deu já, animal? Ela estraga o corpo dela para te dar filho. O teu trabalho para ter filho é o quê? É dar uma ejaculadinha. 1 minuto e 20 ali. Se for um herói, tem que vender curso na Hotmart. Tu é isso. E a mulher é 9 meses, com o corpo que é uma bomba de hormônio. Volta, tem uma barriguinha, celulite, uma estria ou outra, alguma coisa. Mas olha o que ela passou, animal. Pra daí tu ficar olhando outras na rua. Ah, minha mulher não é assim. Ah, olha lá. Claro, vai tu engravidar, passar por um processo de parto que nela faz. Se uma gripe, o Dani estava essa semana, ninguém aguentava mais no grupo, de tanto que ele falou dessa gripe dele. Nego drama. Imagina isso dando a luz. Cara, entendeu? Olha o que a mulher passa. Pro cara ficar... Tu não agradece ela, tu não elogia ela, tu acha defeito nela, tu... Ah, mas e aí? Entendeu? Fica em pé. Esse texto que eu falei, honra a quem honra, é uma coisa que teus filhos precisam aprender contigo. Os filhos têm que ver isso em ti. Os filhos têm que ver um pai que dá honra a quem é digno de honra. Tem que ver um homem, não só os filhos, os outros na igreja, os irmãos, as crianças, têm que ver, olha lá, o tio Dilmar, como ele elogia a esposa dele, como ele lida bem com os irmãos, como ele honra os irmãos. O Rodrigo, olha só como ele faz, olha só como ele faz com excelência isso aqui. Sabe, os outros ver. O Rodrigo tá com um marmanjo já aí do lado, tá? A segurança dele, o tamanho que tá. Mas, cara, tu tem que dar o exemplo. Porque o quinto mandamento, não vale só até os 18 anos. Ele é para a vida toda. Os pais têm que ensinar. Por quê? Se é honra a quem honra, os primeiros dignos de honra são os pais. Honra teu pai e tua mãe. Amém? Então nós precisamos, lembra disso, não perde o foco. Nós precisamos liderar imitando Deus. Para isso nós temos que ser mais parecidos com Ele. Ou seja, restabelecer, buscar essa imagem de Deus em nós. Pleno conhecimento, justiça, retidão. Ok? Tendo isso, fortalecendo isso em nós, buscando isso em nós, essa imagem de Cristo em nós, nós estaremos mais aptos a fazer como Deus. A agir como Deus, ser pais como Deus, a ser Jesus nas nossas casas. Teus filhos não veem Jesus, mas eles te veem. Tu tem que mostrar Jesus dentro de casa. Amém? Vamos orar? Depois vamos cantar um refrão, que seja... Aquele dia eu pedi, os guerreiros se preparam, que a gente puxou outro ali. Tá igual o irmão Gumercindo lá no Kefas. Não conheceu, né? Não esqueci, eu sou velho. Vamos cantar puxa um refrão depois. Pode ser o que tu puxou semana passada. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses caras aqui que vêm para ser alimentados. Mas não só alimentados por carne, mas sim pela Tua palavra.
Bendito é o teu nome, Senhor, por nos prover tudo que é necessário para que a gente venha agir de forma que o teu nome seja glorificado. E neste momento eu peço que tu nos abençoe no quesito liderança, que nós venhamos ser líderes, pessoas que lideram, que se empenham de forma serviçal, como servos pelos outros. Que a nossa liderança seja de servo, assim como Jesus, que veio e serviu a nós. Que nós possamos buscar isso, Deus. Que nós possamos buscar a tua imagem. Restabeleça em nós, edifica em nós, aumenta em nós pleno conhecimento, justiça e retidão, para que nós venhamos ser mais parecidos com o Senhor e a agir de forma mais parecida com o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, esteja conosco, Pai, na continuidade. Eu já quero te agradecer pelo alimento. Obrigado pela carne que vamos comer. Obrigado, Senhor, por este animal que deu a vida para que nós tivéssemos hoje uma janta, que possamos comer cheios de gratidão a Ti, pois o Senhor é o Pai que nos dá o pão de cada dia. Bendito seja o Teu nome. Amém.